Fala, turma, beleza? Então vamos fazer a questão aqui do IME 2026, a pedido do canal, tá? Questão 3. Então ele fala o seguinte: o acetato-tilenalina é um composto orgânico que contém átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio na razão 6:10:1. Então a gente já poderia escrever aqui, né? Possível fórmula C6H10O. E ele fala que cada molécula de acetato-tilenalina contém dois átomos de oxigênio. Bom, mas ele está falando que é O, né? Então se for O2, então a gente está multiplicando tudo por 2, né? Então esse C6, na verdade, vai virar C12 H20O2, dois átomos de oxigênio, tudo bem. Cadeia principal com 8 átomos de carbono. Então vamos lá: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Representa um diâno não conjugado nas posições 1 e 6. Então 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, dupla para cá. Tem duas metilas em uma mesma extremidade da cadeia. Então aqui ele não fala se a metila seria algo desse tipo aqui, né? Mas acredito eu que, considerando que tu escreveu dieno não conjugado nas posições 1 e 6, pode ser que ele esteja falando disso, mas ele não deixa claro, né? Então, por exemplo, se a gente botar aqui, seria o fim da cadeia, tá? Com posição 1 e 6 nas ligações duplas, tá? E aí nota que no número 4 ele fala, tem duas metilas em uma mesma extremidade da cadeia e tem uma metila em um grupo acetato ligados ao carbono anílico não terminal de menor impedimento espacial. Então ele continua aqui, ele não deixa bem claro o que está acontecendo aqui, tá? Então, a princípio, o que a gente teria que pensar é o seguinte, ó. Se eu for pegar e escrever as metilas aqui, o problema é que eu acabo com a número 2, né? Porque, ó, carbono, cadeia principal tem 8 átomos de carbono. Se eu fizer isso aqui, não vai ter 8, né? Vai ter mais. Então, é por isso que eu não vou poder escrever isso aqui. Então, é uma dica que eu tenho dali. Então, provavelmente eu vou ter que fazer isso aqui. Porque daí eu mantenho os 8 átomos de carbono e essa metila não conta como carbono da cadeia principal, tá? Então, isso é uma coisa importante para ver depois da questão. E aí ele fala, tem uma metila e um grupo acetato ligados ao carbono alílico não terminal de menor impedimento espacial. Então aqui, provavelmente, o impedimento espacial que ele está falando é referente a essa ligação dupla, né? Porque o carbono alila, na verdade, é dessa estrutura aqui, né? Que é quando a ligação dupla consegue se mover. E aí isso aqui explica um intermediário hipotético, né? Opa, um intermediário hipotético aqui, que seria esse carbono positivo, e aqui uma dupla e um carbono negativo. Isso aqui é óbvio que é um intermediário muito hipotético, tá? Porque dificilmente o carbono vai estar como um carbônio, né? Ele até poderia fazer isso aqui, porque a ligação dupla teria condições de distribuir a densidade eletrônica, mas é uma estrutura muito hipotética. Só que é uma estrutura que explica por que tem algumas ligações duplas, tá? Que depois elas pegam e formam esses grupos X aqui, né? Então tu tem às vezes uma reação de adição e tu forma um grupo assim. Aí tu não sabe explicar, que são aquelas adições 1,4, né? Então o carbono alílico é mais ou menos dessa estrutura hipotética que tem. Então a gente teria que voltar aqui, né? Ver da menos substituída, né? Menos impedida, especialmente, que ele está falando. Então aqui seria 1, 2, 3, o carbono alílico seria aqui, mas não pode, né? Ele está falando desse lado. Então 1, 2, 3, ele fala que tem uma metila, né? Então H3C aqui, e o grupo acetato, né? Que seria esse grupo aqui. Olha, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, acho que a gente não teria errado nada da forma molecular. Eu poderia ter cometido aquele erro, né? Que eu peguei e falei de fazer isso aqui. Mas a gente tem que cuidar que a dica da questão evitaria isso aqui. Então depois confere, né, a forma molecular, se fosse C12H20O2, tá? Diante dessas informações, apresente a forma estrutural plana, então provavelmente essa aqui. Isso aqui seria a letra A. E a letra B, ele fala o seguinte: o polímero possivelmente formado, considerando somente a reação de poliadição na dupla ligação mais substituída. Então, a dupla ligação mais substituída seria essa aqui, tá? Que é onde tem as duas metilas. Então, claramente, a única maneira de esse polímero formar seria continuando a cadeia para cá. Tá? Então, tudo isso aqui seria um grupo R, né? Que ficaria difícil copiar. E aí o resto da cadeia ficaria aqui. Então, a gente teria que ter, possivelmente, essa cópia, né? Teria que ser o quê? Teria que ser isso aqui, a ligação dupla para cá, com as duas metilas, e aí o resto da cadeia continuaria para cá. E aí, N, né? Considerando, seria uma poliadição, tá? Claro, né, um dos grupos aqui é o R, né? Que continuaria para cá, né? Então, vou botar o grupo R para cá. Então, esse grupo R para cá, aí para o outro lado o resto da cadeia, né? E as duas metilas para cá, e aí claramente aqui é o que segue, certo?